Irineu Teixeira, temos muita matéria hoje no que diz respeito à Ucrânia, com o Conselho Europeu Extraordinário, nomeadamente, também a acontecer, com o objetivo concreto de dar aqui também alguma solidez e força numa resposta aos Estados Unidos e à Rússia, mas vamos começar, antes de mais, pelas últimas que costumas trazer sempre no arranque da intervenção. Exato, Janete. Vou começar exatamente por aquilo que acabamos de ver. Eu quero acrescentar algumas informações. Este é o hotel. Antes de ser atacado, é o Hotel Central, em português. Fica no coração da cidade de Kryvyi Rih, que é a cidade natal de Zelensky. Os russos, esta madrugada, fizeram questão de atacar o hotel com um míssil. Não foi com um drone, não foi um drone interceptado, depois cujos destroços caíram em cima e provocaram em cima do hotel e provocaram incêndio, não. Foi um míssil balístico. Os russos sabem, o míssil não é para brincar, sabem precisamente o que é que estavam a atacar. Quiseram atacar o coração da cidade natal de Zelensky, um hotel que tem elementos, que aloja elementos, que não há férias, ninguém vai de férias agora para a Ucrânia, infelizmente, mas estas unidades hoteleiras servem para albergar elementos das organizações humanitárias. Que há Daí muitas, estarmos a falar de ingleses e os ingleses norte-americanos. são todos elementos de organizações humanitárias. São voluntários que trabalham, são milhares por toda a Ucrânia, que ajudam os mais desfavorecidos, os necessitados, que basicamente são quase todos, a vários níveis. E os russos sabem perfeitamente o que é que estavam a atacar, além dos norte-americanos, dos britânicos, também muitos ucranianos. Nenhum destes faleceu, conseguiram sair dos quartos muito rapidamente. O que não conseguiram foi outros 4 que estavam dentro e fora do hotel. 4 vítimas mortais, porque estavam ou porque trabalham no hotel, ou porque estão a dar assistência, ou porque têm ligações a quem lá está, enfim. Isto não pode passar despercebido, esta barbaridade completamente sem lógica nenhuma. O que estamos a ver agora é outro tema mais para a frente, mas estamos sim, ainda aqui em Kryvyi Rih, que é centro-sul da Ucrânia. Foi a barbaridade total, muita destruição, além do hotel, 14 edifícios residenciais ficaram parcialmente destruídos, dezenas de veículos, que é propriedade privada das pessoas, aquilo que tanto custou a comprar, um centro cultural, um posto dos Correios e 12 lojas comerciais. Os russos estão a sentir-se com a vontade total para atacar o que quiserem. O que querem sempre é o terror, que é isto que esta Federação Russa ou os senhores do Kremlin não passa de um grupo de terroristas, e é isto que andam a fazer há 3 anos. O que se passou ontem à noite, vimos também em Kharkiv, aqui em Kryvyi Rih, obviamente foi uma mensagem cínica, uma mensagem cruel para os ucranianos, a dizer: vocês agora não têm sequer proteção dos norte-americanos e nós vamos matar-vos e vamos destruir tudo e vão-se embora. Atingir também nessa senda cidadãos norte-americanos? Pode não ser... Eu não sei se eles sabiam quem é que lá estava dentro. Agora que sabem que estes hotéis têm voluntários de vários países, eu também não... Claro que o Zelensky aproveitou para dizer que eram norte-americanos, independentemente da nacionalidade, mas eu recordo que os russos não estão muito preocupados com esta questão. Os russos têm um aliado fantástico agora no Kremlin. Os russos, quando invadiram a Ucrânia em 2014, fizeram-no no Donbass, e no Donbass operavam dezenas e dezenas de norte-americanos e empresas norte-americanas. É uma falácia aquilo que diz Trump, é uma falácia, é uma mentira, que é o que ele mais repete, são mentiras ou inverdades, a dizer: porque nós com o acordo de segurança, com o acordo de minerais, as nossas empresas vão para a Ucrânia, portanto, obviamente que nós não vamos ser atacados. Obviamente que vão, obviamente que os acordos são todos feitos e nós somos aqui porta-vozes das mentiras, mas comigo não serei garantidamente. Portanto, o que se passou, isto é uma mensagem aos ucranianos: desistam, entreguem-se, porque nós podemos fazer isto em Kryvyi Rih ou numa cidade qualquer da Ucrânia, porque de facto tem capacidade para o fazer, por ter os mísseis balísticos, ter os mísseis intercontinentais, e se não houver, e nós já lá vamos, a questão da informação, da inteligência e das informações de segurança, os ucranianos ficam cegos, ficam sem capacidade de interceptar estes mísseis,
até porque são os Patriot que interceptam estes mísseis e, segundo parece, já lá vou, mas vou já adiantando, só aguentam para mais algumas semanas. Os russos sabem disto perfeitamente. Temos o vídeo seguinte também para mostrar o que é isto, o que é que é esta Federação Russa. Bom, temos... então, este passo para o terceiro. Temos, o que ia falar não há problema nenhum, era um terminal dos Correios em Sumi, terminal Nova Posta, os nossos CTT locais, destruíram encomendas no valor de 750 mil euros, quase 1 milhão. Estavam lá encomendas 2.576 e mataram uma pessoa. Durante a noite estava lá uma funcionária, mataram a funcionária e destruíram o posto de Correios. Porque sim. Portanto, deve ser um alvo militar também. A questão é que 2.576 encomendas ficaram carbonizadas, destruídas, perdas totais. Portanto, os russos sentem-se à vontade para cometer os crimes de guerra que assim bem entenderem, porque nada lhes acontece e a verdade é que nada lhes acontece. O que nós estamos a ver aqui são informações. Agora, as duas próximas são informações que eu acho que é interessante. Interessante e é sempre importante, mais do que interessante, é importante transmitir isto às pessoas. Como sabemos, a Rússia ocupou 4 regiões. Aqui estamos a ver ucranianos. O que nós estamos a ver são ucranianos com bandeirinhas de russas, porque estão a russificar à força toda esta população. E dão-se ao luxo de anunciar dados como este. Nós, Rússia, já atribuímos a cidadania a mais de 3,5 milhões de cidadãos dos territórios ocupados, que é o Donbass ou a Novorussia. Eles chamam Novorussia ou Nova Rússia a Zaporizhia e Kherson. Até já a batizaram assim. O Donbass continua com a mesma designação, que é a região... o Don é o nome do rio Don, e a bacia do rio Don, que é Lugansk e Donetsk. Portanto, entregaram já 3,5 milhões de novos títulos de identidade, porque entregarem, provavelmente mais, porque se não tiveres um título de residência, imagina, eu e tu somos ucranianos, mas moramos nos territórios ocupados, queres ir fazer um contrato de internet, queres ir ter uma consulta com o médico, só aceitam documentação russa. Aliás, ainda sou pena se apresentares uma documentação ucraniana, seres detido, seres torturado ou qualquer coisa de muito grave te vai acontecer. Portanto, para viveres, para fazeres o que quer que seja nos territórios ocupados, tens que aceitar a documentação russa e a nova identidade. Quando chamam passaporte, nós temos o cartão de cidadão. Quando ouvimos dizer os passaportes, é o cartão de cidadão. Eles chamam passaporte aos documentos interno e têm passaportes para viajar, como os nossos também. Portanto, isto aqui é a russificação e o mundo está a assistir a isto. E lembramos que, antes desta grande guerra em grande escala começar, a dizer que os direitos dos russófonos no Donbass não eram respeitados, porque tinham que aprender ucraniano também. Imagine-se, acusavam os ucranianos de não respeitar a minoria, não são russos, a minoria que falava só russo. E agora imagine-se o que eles fazem. Enfim, vamos para acabar este primeiro ponto. Eu trago a China também por 2 motivos. Por um lado estão a russificar, este é o tal vídeo da Nova Posta, não há problema nenhum, mas é o tal dos Correios. Peço desculpa, sim. Eu não venho com a designação de lá, com os Correios de Sumi. Posta é Correios... Correio postal. É a Nova Posta, porque é a identificação. E frequentei muitos. Mas estamos a ver aqui o resultado daquilo que eu estava há pouco a dizer, do ataque bárbaro, sem qualquer lógica, mais um crime de guerra. Sustentam a tua descrição de há pouco. Estava lá uma funcionária a horas tardias à noite, uma jovem que tinha sido contratada há pouco tempo, morreu. Ficou debaixo deste entulho e está tudo bem, nada acontece. Portanto, pode-se matar à vontade, com total impunidade. A China, vamos à China então para o seguinte, porquê? Segundo relatórios ucranianos, estes são chineses, mas rapidamente, a dizer que a China está a negociar com a Rússia o envio de vários militares para os territórios ocupados para que possam ganhar experiência de combate. Portanto, usa-se a Coreia do Norte faz exatamente isto. A Coreia do Norte mandou já 12 mil, agora mais até 3 mil. Para Kursk. Para treinarem. Portanto, vão treinando em campo batalha real. Portanto, ou seja, os norte-coreanos, para as pessoas perceberem, vão para Kursk para matar ucranianos. E os chineses também estão a pensar no mesmo. Dizendo, como não há guerras, então já agora vamos utilizar o campo de batalha que é a Ucrânia, nós mandamos os nossos militares para terem treino em contexto real, com armas de fogo, com balas reais.
Portanto, vamos lá matar os ucranianos todos que ainda lá estão. Estes são os chineses, estes que aqui estão, porque o que eles estão a escrever já foi identificado, foi confirmado. São mercenários chineses, porque há muitos e muitos mercenários chineses a combater ao lado dos russos. Isto é na zona de Pokrovsk, e o que ele escreveu na parede foi o nome dele, Mu Jingjing, passou por aqui. Mais ou menos isto foi o que ele escreveu ali, é o que ele está a escrever agora, porque depois os caracteres foram sujeitos a confirmação. Pessoas que sabem estes caracteres, o mandarim, pode ser cantonês, pode ser outro qualquer, mas confirmaram que o que ele escreveu foi: eu chamo-me Mu Jingjing e passei por aqui, e estou por aqui. Isto é a zona de Pokrovsk, e para dizer que, além desta pretensão a confirmar dos chineses, há centenas de chineses a combater ao lado dos russos. E se fossem só chineses, e se fossem só norte-coreanos, enfim, a Rússia tudo fará para que esta guerra não termine, a não ser que seja com as suas pretensões e com as suas exigências, como sabemos, são completamente impraticáveis e inaceitáveis. Isto tudo vai acontecendo aqui debaixo de uma relação, diria, difícil entre Estados Unidos e Kiev, com aquele episódio que não nos vai sair da memória tão cedo, triste, na Sala Oval, mas que desde então tem conhecido alguns altos e baixos. Fala-nos também sobre isso. Mais baixos do que altos. E vamos lá. Primeiro, até acabei, enquanto estavas a falar, a ver uma notícia que em junho de 2024, vem a propósito disto estamos a falar, em junho de 2024, os Estados Unidos da América e a Ucrânia estabeleceram aquelas parcerias bilaterais que Zelensky assinou com quase todos os países aliados, inclusive com Portugal. E geralmente são para 10 anos. São garantias de segurança e acordos a nível económico e de segurança. E militar também, peço desculpa. E foi assinado também com a administração Biden. Esse documento desapareceu hoje mesmo das redes sociais. Aliás, não é das redes sociais, do site oficial desse acordo a página não está, foi deitada abaixo. Portanto, isto depreende que os Estados Unidos da América terraplanaram este acordo que foi assinado por 10 anos de segurança bilateral, portanto, entre os Estados Unidos da América e a Ucrânia. Só duas entidades é que podiam fazer, ou este senhor, a Casa Branca, ou através do gabinete presidencial da Ucrânia. Obviamente que não foram os ucranianos a fazer, portanto o senhor Trump está a deixar bem claro o que é que se propõe e de que lado está na história atual. Agora vou dar aqui algumas notas que eu parece-me, dando notas, também acho que informo melhor quem nos assiste lá em casa. É uma realidade, o Nau disse há pouco e muito bem, o nosso canal, que as negociações prosseguem conducentes a um acordo final, não é um acordo final, é um quadro-acordo dos minerais ou da exploração dos minerais, das chamadas terras. Esse acordo ainda tem salvação. É, mas tem duas partes, eu recordo sempre. O acordo quadro é uma espécie de memorando de entendimento. Janete, quem lá está em casa, é um entendimento que, juras de amor, para que depois deste quadro-acordo ser assinado, que foi isso que Zelensky foi lá fazer, depois sim vai haver um acordo final, depois com todas as especificações e com todas as alíneas, que isso tem que ser aprovado inclusivamente no Parlamento ucraniano. O Zelensky não pode assinar este tipo de acordos. Pode sim, chama-se um quadro-acordo, ou um acordo-quadro, como queiramos, significa o mesmo. É um processo de entendimento, um memorando de entendimento. Isto é que está praticamente... A Ucrânia tem isto pronto, pode assinar quando a administração Trump assim o quiser. É só assinar. E os norte-americanos sabem que sim. Obviamente que assinando isso, a probabilidade depois de assinar o acordo definitivo, este é que é o problema. No acordo definitivo, a Ucrânia quer que conste em alguma linha que há garantias de segurança. E os Estados Unidos da América não as querem colocar. Vem com aquela premissa de que se nós estivermos na Ucrânia, nós a trabalhar nunca serão atacados. Obviamente que isso não é verdade. Deixa-me dar algumas informações, porque a Inglaterra está a trabalhar bem, pelos vistos ultimamente. Na próxima quarta-feira, para a semana, o secretário de Defesa, John Healey, vai se encontrar com o seu homólogo, Pete Hegseth,
nos Estados Unidos da América para falar exatamente tudo isto e para haver um entendimento, inclusivamente para se falar do acordo dos minerais. Isso também vai ser falado através do secretário de Defesa inglês. Dizer-te que eu ontem noticiei, porque era o que estavam todos a noticiar, que Zelensky iria regressar a Washington, mas não sozinho. Ia com Macron e com Keir Starmer. Porque depois desta cilada, daquilo que nós vimos das hienas a circundar e a cercar Zelensky, ainda por cima que nem se consegue se expressar bem em inglês e teve que nestes 3 anos de fazer vários cursos intensivos de inglês, ele quando tomou posse nem inglês sabia falar, a França nega, diz que não, tanto oficial, a França diz que não está nada previsto, iriam os 3 ter uma reunião a Washington, portanto, isto como sabemos é muito volátil, mas são informações. Diz também que os Estados Unidos da América e a Ucrânia, através dos canais, que têm canais diretos, obviamente, que já discutiram o local e a data e o local, que já está acertado, para já não sei qual é, para definirem um acordo de segurança à parte destes dos minerais. Vamos ver o que é que isto representa. Foi Isso poderá representar, então, uma tal cedência dos Estados Unidos. E da Ucrânia também, para reconstruir a confiança que os Estados Unidos dizem que ficou quebrada depois daquele triste episódio. Agora é só uma sondagem da Reuters, que eu acho sempre isto curioso, em relação a esta reunião. A Reuters fez uma sondagem nos Estados Unidos da América e 70% daqueles que foram inquiridos discordam do posicionamento e da retórica de Trump contra a Ucrânia, e destes, e só 7% é que concordam, os outros não têm opinião. Mas 70% contra, 7% a favor. E que dentre os democratas, que 81% contra, e dos republicanos também 62% discordam desta nova postura demonstrada. Desta nova postura, mas a postura que manteve durante aquele encontro? Exatamente, não só no encontro, e a postura de proximidade a Putin, como nós sabemos, que ela é indesmentível e era esperada, que também já dei aqui um enquadramento, vindo de quem vem e atendendo ao histórico desde os anos 90 até agora, parece que temos uma administração, um Kremlin Júnior instalado em Washington. Vamos falar daquilo que noticiamos, que eu acho que é importante a partilha das informações, se pudermos ainda neste tema, dos dados de inteligência. Aquilo que foi retirado pelos Estados Unidos e, por outro lado, cedido pela França. Exatamente. Muito eu bem. queria só dar aqui mais também umas achegas e depois passamos para o tema seguinte. De facto, a partilha transmissão de informações à Ucrânia, não é? Exatamente. Ela foi mesmo bloqueada e foi assumida. Não foi assumida por esta administração, mas foi o diretor da CIA comentou e reconheceu que sim. Fala numa pausa temporária. Isto, a importância que tem, se é temporária ou não, a questão é que já se vê as consequências no terreno. E vê-se as consequências no terreno quando a Ucrânia, pela primeira vez em 3 anos, estava a assumir preponderância no Donbass. A reaver localidades em Torets. Isto é uma espécie puxou o tapete, literalmente, à Ucrânia. E num dos momentos mais sensíveis. Porque pela primeira vez a Ucrânia estava a recuperar território no Donbass. Estava e está. Não só reentrou na cidade de Torets, nas ruínas de Torets, reentrou, já tem parte de controlo dessa cidade completamente destruída, como inclusivamente em Pokrovsk. E depois deixa-me dizer, disseste bem, nós vimos comentando isso, o que era ontem verdade, hoje é mentira, e o inverso. Muda muito. Mas os dados de inteligência, ontem os Estados Unidos é que diziam isto. Bom, nós deixamos de fornecer estes dados de inteligência, mas só para ataques em território russo. Podem usar estas informações, ou de inteligência, a chamada de inteligência, não é? Porque se não tiverem acesso aos satélites, toda esta informação, nem sequer os aparelhos podem funcionar porque ficam cegos, não sabem onde disparar. Fica tudo comprometido, tudo comprometido. Tudo que seja identificação de alvos russos, também recolha de informações sobre as movimentações das tropas inimigas. Tudo mais, inclusivamente os HIMARS, e vou dar 2 exemplos. Os HIMARS, que têm uma precisão fantástica a 42 km, mas quando digo precisão fantástica, às vezes o erro chega a ser só de 5 metros. 5 metros, quase a nossa
distância 5 metros em 42 quilómetros. E neste momento a Ucrânia não tem essa possibilidade. E mais, os Storm Shadow, que são os mísseis britânicos, também não podem ser usados agora pelos ucranianos porque também partilham inteligência com os norte-americanos. Portanto, isto como foi tudo bloqueado, os ucranianos ficam às cegas. É de facto retirar o tapete de forma sádica, porque isto equivale a vidas humanas. Este senhor brinca com as notas do monopólio e brinca com a vida dos outros. Porque o que está em causa é, se a Ucrânia não se defende, nós vimos o hotel em Kryvyi, nós vimos a estação dos Correios em Sumi. É isto também que está em causa, além da frente, na frente de batalha. E recordo que grande parte dos militares ucranianos eram civis, estão a defender a sua terra, eram civis. Falaste da França, deixa-me só dar-te este dado. A França, de facto, está a tentar substituir aos Estados Unidos da América na medida do possível. Mas, como sabemos, são os Starlink, todo o que estão aqui por cima das nossas cabeças também, porque estão a controlar os satélites e tudo o que é transmissão de dados e informações, que está sob a alçada de Elon Musk, que pertence a Elon Musk. Mas a França dispõe do Eutelsat, que também funciona muito bem a este nível. E poderá fazer às vezes... Pode fazer às vezes o Starlink, pode demorar algum tempo, mas e já se predispôs a entregar 40 mil terminais à Ucrânia. 40 mil terminais. Isto pode ser muito importante e também, de facto, e vamos agora falar a seguir, mas de facto a França, na medida do possível, está a confirmar que de facto se calhar tem o melhor e mais apetrechado exército não é no continente europeu, dentro da União Europeia, porque depois temos também a Turquia, obviamente. Bem, a França que de facto continua aqui na linha da frente para tentar responder a esta crise entre Washington e Kiev, e aparentemente terá também um plano de paz que prevê apresentar aos aliados, aos parceiros, no Conselho Europeu Extraordinário que está a decorrer em Bruxelas. Fala-nos sobre isso. Aquela bandeira eu achei interessante, é só uma fotografia que estávamos a ver há pouco, é gigantesca e diz que basicamente defendam a Ucrânia, defendam a Europa e para apreenderem os ativos congelados russos, que são bilhões, como nós sabemos, aliás, só parece que na União Europeia são 300 bilhões de dólares que estão congelados na União Europeia. Foi assim que foi recebida o início desta reunião, e agora podemos ir à reunião. Bom, coisas importantes, a França, a Ucrânia e em cooperação, a França, o Reino Unido, em cooperação com a Ucrânia, estiveram a gizar o tal plano de paz. Vai ser apresentado, é um plano de paz, é um plano de cooperação e que vão mostrar a Donald Trump. Depois de estar aqui a ser discutido, aí sim vai haver garantidamente nos próximos dias e o mais rapidamente possível. Portanto, este plano de paz vai ser apresentado pessoalmente, diretamente, frente a frente ao Sr. Donald Trump, esperando que seja apoiado. E isto aqui, e tem que ter pernas para andar, obviamente. Será um documento certamente mais robusto do que aquele que já foi apresentado e que a Rússia já hoje também veio regentar. Então já lá vamos aos russos. E vamos, o que vai para a semana, também vai haver outra reunião, informações. Vão estar reunidos os países que têm capacidade para enviar militares para a Ucrânia no pós-cessar-fogo. Fala-se em 10 mil no mínimo e saber quais são os países que estão interessados. Esses países vão se reunir para a semana. E deixa-me dar-te aqui uma chega a propósito disto. A Turquia está disposta a participar, isto é muito importante, e gostei de ouvir hoje aqui o representante chinês. Acho que a Europa, se calhar, tem que se começar a virar para outros aliados, mas o representante chinês para os assuntos europeus disse o seguinte, que a paz não pode ser discutida apenas e só entre os Estados Unidos da América e a Rússia. Disse a China. A China sabe jogar muito bem na diplomacia. E joga com todos, como nós sabemos. Joga com os russos, com os americanos e joga com os europeus. Os europeus é que têm que começar a ser um bocadinho mais espertos. Não basta ser só inteligente no mundo, como nós sabemos. A esperteza é fundamental. Senão somos engolidos pelos espertos do outro lado. Bom, o que está a ser discutido, para as pessoas saberem,
os pontos principais que estão a ser aqui discutidos, e já estão a ser discutidos agora, neste momento, que os termos impostos pela Rússia são completamente inaceitáveis e vão ser rejeitados. Portanto, não há forma de discutir aquilo que são as pretensões da Rússia, que é, como sabemos, basicamente, é ficar com o território todo ucraniano. Estão a discutir um ponto muito sensível, que é muito importante. Está aqui o Sr. António Costa, estão todos os que interessam. Eles vão discutir este ponto. Temos que começar a pensar em que os Estados Unidos da América não são nossos aliados. Isto é muito importante. Caminhar a uma voz, caminhar a um passo só, a uma voz só, e a explicar que os Estados Unidos da América, de facto, obviamente que tudo farão para que se mantenham esta ligação transatlântica, como nós sabemos, mas que é começar a esquecer que nesta administração Trump que vão contar com o guarda-chuva de segurança norte-americano. E depois ainda falaremos da NATO, o que é que vai acontecer à NATO, que são as grandes pretensões da Rússia também. Tudo aquilo que a Rússia pretendia está a acontecer, graças ao Sr. Donald Trump. A França, que vai tomar a palavra nesta reunião também, vai oferecer inclusivamente garantias de segurança a todos os europeus por via da segurança nuclear. Porque tem armas nucleares, tem os aviões que podem transportar as armas nucleares, e a França vai oferecer, e já ofereceu, segurança a todos os países, na medida que, como sabemos, a Rússia tem sempre a narrativa dos ataques nucleares e que, quando quiserem, tocam no botão ou acionam o botão e acabam com o mundo. A França também chegou agora à hora, já deviam ter feito isto, mas foi há 3 anos, a recordar os russos também armas nucleares deste lado de cá. Portanto, e daí a importância, e para aqueles que dizem não nos devemos rearmar, não devemos comprar armas, não. Claro, nós não, mas os outros sim. Portanto, depois vai haver sempre discursos desiguais. Se vier uma pessoa armada para mim, obviamente que eu estou em desvantagem. Se eu estiver armado, se calhar a pessoa já não vem e já pensa 2 vezes antes de me abordar. Esta é a lógica da vida, é a lógica da sociedade, é a lógica das famílias, mas há aqui algumas minorias e alguns partidos políticos que acham que essa lógica não impera porque, se calhar, têm interesses naqueles que estão armados e revêem-se nos que estão armados. Foi curioso, a Rússia, disseste há pouco e muito bem, Janete, que não concorda, que a Rússia não quer forças militares europeias junto à sua fronteira. Isto é uma brincadeira, não é? É uma brincadeira dos russos, é nunca para levar a sério nada. Ainda por cima Lavrov a dizer que está desagradado com a retórica nuclear francesa. Portanto, os russos andam com retóricas nucleares permanentemente, sempre a acenar com a guerra nuclear e para tentar Mas depois diz também que, de facto, aquilo que diz o presidente francês não representa grande ameaça, até porque ele vai desaparecer nas próximas eleições em maio de 2027. E a verdade é que isto é brincar, temos que os ouvir e levar a sério, porque Isto são palavras de Medvedev. Atenção, sim, mas também vem de quem? Sim, mas é ouvir, mesmo os tontos têm que ser ouvidos. E esse não passa de um tonto e um papagaio, mas a verdade é que estas são as grandes pretensões. Desenganem-se os cordeirinhos europeus, têm que perceber quem são os lobos maus. Obviamente que a Federação Russa e os Estados Unidos, esta administração dos Estados Unidos da América, estão em sintonia para alterar e para mudar as chefias de vários países europeus. Já o conseguiram na Hungria, conseguiram na Eslováquia. Com quem é que Elon Musk esteve reunido na Alemanha? Com quem é que o secretário de Defesa o norte-americano esteve reunido na Alemanha? Com os partidos de extrema-direita. Tudo o farão para criar divisões na Europa e para colocar lá quem lhes interessa. Porque o grande objetivo da Federação Russa está a ser quase concluído. Conseguiram tirar o Reino Unido da União Europeia, porque o Reino Unido não interessa à Rússia, porque faz parte do Império Anglo-Saxónico, portanto, os Estados Unidos da América tomem conta do Reino Unido. Mas a Rússia quer controlar toda a Europa e não vai descansar enquanto não destruir a NATO e enquanto não destruir a União Europeia. E para lá tentam caminhar. Portanto, a importância desta reunião, ela é total. Antes das histórias finais, queres dar mais algum tópico, nomeadamente sobre armamento? Já não temos muito tempo. Vamos para as histórias finais, podemos? Sim, porque muito aqui são... Então vamos a essas histórias, 4 minutos. Vamos às histórias, então. Vamos passar para as histórias e começamos com os pilotos ucranianos que foram treinados pelos norte-americanos, que pilotam caças norte-americanas como o F-16, fizeram um vídeo sensível, fizeram um vídeo grande
a agradecer ao povo norte-americano, é o que aqui está, todos os pilotos ucranianos que estão a pilotar as aeronaves de fabrico ucraniano estão a ajudar o apoio e esperam que assim continue, que o povo norte-americano continue do lado ucraniano e que este novo posicionamento desta nova administração que seja só ruído de fundo e que não se concretize. Portanto, estamos a ver em várias situações, inclusivamente a pilotar nos céus da Ucrânia, a dizer obrigado, continuamos a apoiar e estamos muito obrigado por tudo. Vamos a outro norte-americano, é o vídeo seguinte, chamava-se It's an Earthquake. Aqui, eu já tinha trazido outro, Janete, nos dias anteriores. Aqui é a Praça Maidan, é o coração de Kiev, esta praça magnífica, mas é o memorial que talvez cause mais perturbação emocional, porque ali estão representados 100 mil mortos. Fazem-se aqui o último adeus a este herói norte-americano que foi lutar pela liberdade, pelo direito, por aquilo que o Sr. Donald Trump também se devia estar empenhado. Este era um cidadão norte-americano, ele era veterano, fuzileiro naval, e só agora foi enterrado. Ele morreu na Batalha de Avdiivka, também tem importância, foi quando também perderam a Avdiivka e essa batalha feroz, quando o Biden, não foi Biden, o Congresso que não aprovava aquela ajuda financeira e não desbloqueava as armas para a Ucrânia. Sim. E foram durante vários meses, quase 6 meses, a Ucrânia perdeu a Avdiivka. E não foi só perder a Avdiivka, perdeu milhares de militares, um deles foi este norte-americano. Mas só agora conseguiram recuperar o corpo. Isto foi no final de 2023 e só agora é que o corpo foi recuperado e fizeram-se as homenagens a mais um herói caído a lutar pela liberdade. Já são mais de 100. Vamos à seguinte, que temos a rábula do fato. Lembramos a questão porque é que o Zelensky não tem fato. Que é que não foi de fato e gravata, assim? Eu já vou... tinha nas trincheiras, mas então quem fez a pergunta, também tem o interesse, vamos ficar aqui então. Quem foi? Quem fez a pergunta foi Brian Glenn, aquele senhor que ali está, de fato e gravata. Ele é correspondente do Real American Voice, é um canal de cabo, é de extrema-direita e só propaga teorias da conspiração inúmeras. Podia estar aqui muito tempo, é só teorias da conspiração, só falácias e mentiras. Este senhor, eu já vou falar que é namorado desta senhora, o canal dele foi agora selecionado para assumir função de TV secundária no grupo de imprensa da Casa Branca. Portanto, é um residente, o Sr. Donald Trump está a escolher a dedo os jornalistas que ali querem. Obviamente que estava tudo combinado, podemos pôr combinado, a perguntar, isto foi tudo ensaiado. A namorada dele, pode não dizer nada às pessoas, mas a mim diz muito. Esta é uma congressista, ela é muitas das mais conhecidas, republicana. Ela ofende toda a gente, ela é de extrema-direita, é da supremacia branca, é só teorias da conspiração. Ela, nesta entrevista que está a dizer, disse para o David Cameron, na altura era o secretário de Estado das Relações Exteriores britânico, e disse ao Sr. Cameron, vem-me beijar o meu traseiro, porque eu não quero saber de vocês para nada. Ela assim, à letra, é do piorio que existe no republicano, o jornalista é o namorado dela, só coincidências estranhas. Irmã Teixeira, obrigada e até amanhã. Até amanhã, obrigado.